Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 32 a 37 do livro de Jó, onde veremos a participação de mais um personagem nesse drama tão marcante na vida desse nosso personagem Jó. Porém, antes de nós nos determos nas palavras de Eliú, vale a pena verificarmos algumas lições que aprendemos até aqui. São lições práticas que nos ajudam a encarar corretamente o sofrimento pelo qual qualquer um de nós pode passar. Para encarar o sofrimento com maturidade, 3 atitudes. Primeiramente, devemos ter consciência da sua realidade. Veja bem, por que estamos dizendo isso? Porque Jó estava consciente de que ele estava doente e em sofrimento agudo. Ele o encarou como uma realidade, muito embora se sentisse injustiçado. Ele não ficou afirmando que não estava doente, que não aceitava a doença e que não tinha chagas pelo corpo. Não, ele o reconheceu. É assim que nós temos que aceitar o nosso sofrimento. Temos que reconhecê-lo. Temos que admitir que estamos sofrendo. Uma outra atitude é tratar do sofrimento de uma forma positiva e não com rancor ou amargura. Veja bem, nós vemos em Jó um homem consciente da sua dor, mas com muita esperança, com uma atitude positiva diante do sofrimento. Embora buscasse explicação, ele sabia que ela não curaria suas feridas, mas apenas ajudariam ele a compreender as causas. A fé escava bênçãos até das situações difíceis da vida. E uma terceira atitude para encararmos corretamente o sofrimento é esperar em Deus, que tem sempre o melhor para as nossas vidas. Jó sabia, e nós sabemos também, que Deus tinha muitas bênçãos reservadas para ele. Há uma expressão que nos ajuda muito em Apocalipse. Depois de ver a situação de cada igreja imersa na perseguição e no sofrimento por causa de Cristo, João recebeu um convite para subir. Sobe aqui e te mostrarei. E é exatamente isso que nós precisamos. Precisamos subir e ver aquilo que Deus nos mostra. E devemos olhar e ver os nossos sofrimentos com os olhos de Deus. Por mais que os amigos nos ajudem, o mais importante é aquilo que Deus nos faz ver, o que Ele tem para mostrar para cada um de nós. Muito bem, se nós agirmos dessa maneira, certamente encararemos de uma maneira mais tranquila e da maneira correta o sofrimento a que cada um de nós é submetido. Agora, para o conteúdo que vamos estudar hoje, e tendo essas lições a nortear a nossa compreensão, o título para as palavras desse novo personagem, Eliú, pode ser expresso na seguinte frase: como Deus se relaciona com a humanidade. Como Deus se relaciona com a humanidade. Veja bem, nos versículos, todos eles, desses 6 capítulos, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, nós vamos tratar sobre um tema que nós não tínhamos tratado até agora. Quem nos traz esse tema, então, sobre a pessoa de Deus, sobre a perfeição que só encontramos em Deus, é um novo personagem. É esse quarto amigo de Jó, que até agora tinha se mantido ouvindo e em silêncio. Ele estava ouvindo as afirmações de cada um dos amigos de Jó e também as afirmações do próprio Jó. O seu nome é Eliú. Ele é o único amigo de Jó que tinha um nome hebraico, que significa Ele é o meu Deus. Eliú era filho de Baraquiel, o Buzita, da família de Rão, conforme 1 Crônicas 2:9. Ele era descendente do sobrinho de Abraão, conforme Gênesis 22, 20 a 21. Eliú, que tinha ouvido até aquele momento e estava calado, ele estava profundamente irritado. É interessante. Eliú tinha ficado irritado contra Jó e contra os seus 3 amigos por 2 motivos bem distintos. Primeiro, porque Jó se dizia inocente e Deus não tinha motivo para castigá-lo. Assim, essa colocação de Jó colocava o caráter de Deus em dúvida. Veja bem.
Mas uma outra razão pela qual Eliú estava irritado é que os amigos de Jó tinham conduzido mal até agora o debate e tinham sido derrotados por Jó. E os seus argumentos já não valiam de mais nada. Eliú era bastante jovem, mas falou com muita sabedoria. Muitos creem até que ele fosse o autor do livro de Jó. Não entendemos dessa maneira, mas eu quero deixar isso registrado. Ele se apresentou com muita sabedoria e com muita fluência, e ele, na verdade, é o único personagem que não foi criticado ou censurado por Deus no final do livro, dando a entender que Deus aceitou o que ele disse sobre o problema de Jó. É bem verdade que ele não revelou as causas do sofrimento de Jó. Nem mesmo Deus o faria até o final do livro. Mas em certo ponto do seu longo discurso, Deus o interrompeu, e a partir daí só Deus falou com Jó, e Jó teve a oportunidade de falar diretamente com Deus. Eliú é um homem sábio que repreendeu a Jó e seus amigos pelo que eles disseram contra Deus. Quando consideramos todos esses capítulos em conjunto, antes de aprendermos as maneiras pelas quais Deus trata conosco, fica muito claro que Eliú iniciou o seu discurso apresentando as razões pelas quais ele se via no direito de participar daquela conversa e expressar a sua opinião. Veja bem, no capítulo 32, 1 a 22 e no capítulo 33, 1 a 7, em resumo, Eliú mostrou que poderia participar daquele encontro por pelo menos 7 razões. Primeiro, porque ele, sendo mais jovem, esperou até que todos falassem. Segundo, porque Jó, com sua argumentação, pretendia ser mais justo do que Deus, e isso o irritou. Terceiro, porque os 3 amigos de Jó, não achando mais o que responder, eles se calaram. Quarta razão, porque diante dos argumentos esgotados de ambas as partes, ele se sentia então agora como um vinho novo, num odre pronto a explodir. Ele queria falar. Quinto, porque a sinceridade lhe constrangia a expressar a sua opinião. Sexta razão, porque ele levantaria argumentos que Jó deveria ouvir e rebater, se ele assim o conseguisse. E uma 7ª razão, porque Eliú queria falar, é porque, sendo homem semelhante a Jó, falaria sem animosidade e sem ser pesado contra Jó. E assim, então, depois de alistar essas boas razões pelas quais ele podia expressar o seu parecer sobre a situação, Eliú passou a apresentar as maneiras pelas quais Deus trata com a humanidade. E o princípio que surge desse longo discurso de Eliú pode ser percebido por todos nós através da seguinte frase: todo ser humano necessita saber que, sendo Deus o Criador, tem maneiras específicas de tratar com a humanidade. Eu repito, esse é o princípio que emerge, que vem desses versículos, desses capítulos 32 a 37. Todo ser humano necessita saber que, sendo Deus o Criador, tem maneiras específicas de tratar com a humanidade. E nesses capítulos nós vamos encontrar 7 maneiras pelas quais Deus, o Criador, trata com toda a humanidade. A primeira maneira de Deus tratar com a humanidade é se comunicar conosco e dar ouvido às nossas orações. Capítulo 33, 8 a 33. Mas principalmente os versos 14 a 16 e 26 que eu quero ler para você. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então o Senhor lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. E ouça também, por gentileza, o versículo 26. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este Deus, então, lhe restituirá a sua justiça. Ora, com isso, então, encontramos a primeira maneira pela qual Deus trata com os homens. A segunda maneira, então, pela qual Deus trata com a humanidade, com o ser humano, é retribuindo o seu povo. Ele retribui a cada um de nós de acordo com as nossas realizações, de acordo com as realizações de cada um.
Essa expressão está baseada no capítulo 34, versículos 1 a 37, mas principalmente os versículos 21 a 23, que eu quero também chamar a sua atenção para a leitura que eu vou fazer. Na verdade, se você perceber, eu vou fazer as 7 afirmações e eu vou dar a base bíblica, lendo os versículos, para que você tenha firmeza bíblica daquilo que nós estamos afirmando. Veja só o que em 34, 21 e 23 nós encontramos. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo diante dele. Isso quer dizer o seguinte, que Deus olha, vê e retribui de acordo com as nossas realizações. Esta é uma maneira muito clara de Deus trabalhar com cada um de nós. Então, prosseguindo, no capítulo 35, nós encontramos uma terceira maneira de Deus tratar conosco. A terceira maneira de Deus tratar com a humanidade é que, mesmo sem percebermos, Ele está atento às nossas causas. A base bíblica para essa afirmação é capítulo 35, 1 a 16, mas principalmente o versículo 14. Isso é interessante porque muitas vezes nós não nos damos conta de que o Senhor está olhando por nós, está olhando para nós. Nós vivemos as nossas vidas e as nossas amarguras e pensamos que estamos sozinhos, mas o que a Bíblia está dizendo é que Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas dificuldades e Ele está atento às nossas causas. Veja o versículo 14 que diz, e a Eliú está falando, Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Ora, esse é o convite de Eliú para Jó. Espera nele. E com certeza, esse é o convite da palavra de Deus para você. Mesmo sem você perceber, o Senhor está atento às suas necessidades. E o convite é, espera nele. Espera nele, porque Deus faz o justo juízo. Então, a quarta maneira de Deus tratar com a humanidade é usar os sofrimentos para corrigir e instruir o seu povo. Nós encontramos isso com base no capítulo 36, todo o capítulo 1 a 23. Mas principalmente nos versículos 9 e 10 e também no versículo 15. Veja bem, uma outra maneira, uma quarta maneira de Deus tratar com a humanidade é usar os sofrimentos para nos corrigir, para nos instruir, para que tenhamos uma vida cada vez mais adequada a Ele. O versículo 9 do capítulo 36 diz assim, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para instrução, e manda-lhes que se convertam da sua iniquidade. E o versículo 15 diz assim, ao aflito, ele livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Ora, querido amigo, o que nós encontramos aqui, então, é que Deus usa os próprios sofrimentos para nos chamar a atenção e para nos instruir no seu caminho. Então, a partir do capítulo 36 também, nós temos uma quinta maneira pela qual Deus trata com a humanidade. E ainda no capítulo 36, nos versículos 24 a 33, nós temos essa quinta maneira de Deus tratar com a humanidade. Deus trata com a humanidade de uma maneira muito especial, que é julgando e sustentando todos os povos através do seu poder. Então, nesse capítulo 36, nesse parágrafo final, o segredo está em Deus. Mas nós podemos ver essa afirmação baseada no versículo 31.
Eu quero ler esse versículo 31 para você, para que então possamos ter a nossa base estruturada, firmada na palavra de Deus. Pois por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. É interessante perceber isso, que Deus não trata somente os justos, não trata somente os perversos ou os pecadores, ele trata a todos com igualdade. Deus, na verdade, trata todos os povos. Ninguém está isento da sua boa mão. E ele nos trata de uma maneira toda amorosa, nos dando mantimento em abundância e julgando as nossas causas. Esse é o nosso Deus, que nos julga e nos sustenta com amor. Muito bem, estamos caminhando já para o final do programa e agora temos que ver uma sexta maneira. Eu quero que você anote aí, se você assim desejar. A sexta maneira pela qual Deus trata com a humanidade é controlando a natureza, fazendo-a realizar a sua vontade. Veja bem, esse é o nosso Deus, soberano, poderoso. Ele trata com a humanidade, controlando a natureza, fazendo com que, através dela, a sua vontade seja feita. Qual é a base textual para essa afirmação? Anote aí, capítulo 37, 1 a 13. Mas, principalmente, o versículo 7, que eu gostaria de ler com você. Assim, ele torna inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Na verdade, o que o texto está dizendo, o que o autor está dizendo, desde o capítulo 37, 1 em diante, é que o Senhor, veja só, ele faz o trovão acontecer, ele solta os raios, o relâmpago no céu, ele ruge a sua voz e troveja com o estrondo da sua majestade. Ele não retém o relâmpago, com a sua voz ele troveja maravilhosamente. Ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. As alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmeras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Ora, tudo isso está mostrando que o Senhor é Deus soberano e que controla essa natureza. Mas essa é uma maneira pela qual Deus trata com a humanidade, fazendo com que nós, a partir da natureza, a partir dessas situações que a própria natureza manifesta, façamos o quê? Olhemos para cima, olhemos para Deus e busquemos a sua presença. Ele usa a natureza para fazer a sua vontade, para nos chamar a atenção. E assim, de uma sexta maneira, ele está tratando conosco. E finalmente, nos versículos finais do capítulo 37, nós encontramos uma sétima maneira de Deus tratar com a humanidade. Deus trata com a humanidade sendo um juiz poderoso e imparcial nos seus julgamentos. Anote aí, a base bíblica é 37, 14 a 24, mas principalmente o versículo 23, o penúltimo versículo desse trecho de 32 a 37 que nós estamos estudando hoje. Eu quero ler esse trecho também para você. Diz assim a palavra de Deus: ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém, veja bem, não perverte o juízo, e há plenitude de justiça nele mesmo. Ora, querido amigo, como é gostoso saber que mesmo em meio a grandes tribulações, mesmo em meio a situações adversas, nós temos um Deus que trata conosco de uma maneira toda carinhosa e cuidadosa. Nós vimos então 7 maneiras de Deus tratar conosco. E em todas elas, nós percebemos a sua grande soberania, o seu grande poder, mas ao mesmo tempo a sua compaixão, o seu cuidado para conosco.
Ele não descuida de cada um de nós. Ele conhece as nossas causas. Por isso, meu querido amigo, eu quero lhe propor que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, que sabe o que você necessita. Permita que Ele trate com você, com o seu amor e com o seu carinho. Muito obrigado pela sua atenção, que o Senhor lhe abençoe e até o próximo programa. Lembrando que estamos quase que concluindo o estudo no livro de Jó. Um abraço.